Em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 38, a doença de Ezequias e a cura maravilhosa. Olha como é que Deus faz. Isaías 38. Eu quero hoje entrar na mensagem diretamente. No final nós vamos orar aqui pelos que ofertaram, dizimaram, né? Que anteciparam os seus dízimos, suas ofertas. Isaías 38. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. E aí ele continua aqui: eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. E eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim. Como choça de pastor, cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como grou ou andorinha, assim eu chiureava e gemia como a pomba, alçava meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida no meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caí na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Louvado seja o Senhor. Pai, fala conosco um pouco mais da tua palavra, Deus, aplicando nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para hoje. Pedimos teu Espírito Santo que tome a frente, falemos aqui apenas o que o Senhor deseja. Fica conosco na ministração, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez por esses dias, né, Deus tem falado tanto isso no louvor, eu acredito que seja uma realidade, pelo menos para alguém. Mas talvez a gente esteja vivendo dias de alguma enfermidade, talvez na alma, talvez nas emoções. Talvez alguém aqui carregue até alguma enfermidade física que precise de cura da parte de Deus, porque talvez o médico tenha dito que você vai conviver com isso o resto da vida. Talvez não te mate agora, mas vai levar uma vida mais complicada. Eu não sei, mas talvez a gente tenha entrado aqui com alguma coisa que pode se tornar, se for na alma, se for no espírito, ela pode, como Ezequias, ser até mortal. Porque quando a gente está enfermo espiritualmente,
se a gente não perceber isso com rapidez, isso pode levar a gente à morte espiritual. E Deus, Ele tem nos trazido aqui nessa manhã porque Ele deseja intervir nisso. Ele deseja entrar nesse processo para tentar desfazer o que já foi iniciado, para evitar que o fim seja de morte, para que o fim seja de uma depressão profunda, para que o fim seja de um desistir da caminhada. Então Deus, Ele deseja fazer isso em nós, porque existem feridas na alma, tristezas profundas, amarguras, por conta de alguma coisa que nós vivemos no passado, estamos vivendo por algum motivo, que só Deus, e como a Iraci falou aqui, só o médico dos médicos pode curar. Só Ele. Tem coisa que o homem nenhum vai fazer. Tem coisa que você não vai conseguir ajuda num psicólogo, num psiquiatra, não vai. O que eles vão fazer é te ajudar de alguma maneira, mas a cura só vem da parte do Senhor. E sabe como? E o Ezequias, ele estava vivendo aqui um momento, era uma enfermidade, aparentemente, vamos dizer assim, a Bíblia nos relata uma enfermidade física dele, não é isso? Enfermou de uma enfermidade mortal, diz lá no primeiro versículo. Mas quando você olha o contexto do que está acontecendo, a gente vê que vai além disso. Talvez algumas outras coisas estivessem acontecendo com Ezequias e que Deus resolveu intervir. Quando Deus, ele dá essa sentença para ele, fala: arruma a tua casa porque você morrerá. Na verdade, Deus já tinha preparado o escape para aquilo. O que Deus queria era tratar com ele de algumas coisas. E sabe quando Deus, ele começa o tratamento de Ezequias? Quando a Bíblia diz que ele se coloca, ele recebe aquela palavra e ele se coloca de rosto para a parede. Aqui não era um desleixo com a palavra de Deus, o que Deus estava falando para ele. Não, muito pelo contrário. Aqui era o momento que ele resolveu se isolar de tudo, para que ele pudesse elevar o pensamento dele, as suas orações ao Pai. Quando ele recebe aquela palavra: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Irmãos, isso precisa virar uma chave dentro de nós, como virou aqui. Quem aqui de nós, em sã consciência, se não tiver aqui envolto de uma depressão profunda, vai dizer: eu quero morrer? Ninguém quer morrer. A gente sabe que vai para o céu. Eu quero ir todo mundo junto para a glória. Eu quero ir para o arrebatamento da igreja, né? A gente entende que a morte, ela pode vir, ok, e eu preciso estar preparado para ela, qualquer momento que ela chegar. Mas se alguém disser assim: eu quero morrer, tem alguma coisa faltando que precisa ser procurada aí para entender, porque ninguém quer morrer. Então Ezequias, ele vira e vai orar a Deus, ele vai buscar de Deus algo, e ele vai pedir inclusive a cura dele. Nós não sabemos exatamente por que Deus começou a tratar nesse momento com Ezequias dessa maneira. Deus, ele nos faz vivenciar algumas coisas da nossa vida, pesadas às vezes, difíceis às vezes, para que a gente possa entender outras que a gente não está entendendo naturalmente, normalmente, no dia a dia. A gente talvez comece a achar que tudo é tão normal, tudo é tão natural, que a gente vai vivendo a nossa vida esquecendo, não se dando conta de quem controla tudo, e quem controla o tempo, e quem controla a nossa história, é o Deus Todo-Poderoso. E aí às vezes Deus precisa dar uma parada na gente, dar uma saculejada na gente, para a gente cair na real e falar: pô, peraí, quem manda é Ele, quem governa é Ele, e eu preciso me submeter a Ele. É por isso que Deus vem e dá uma travada aqui em Ezequias e vai usar essa doença. Mas a doença, na minha opinião, não era o fator crucial para Deus dar aquela palavra para ele. Por quê, irmãos? Porque no versículo 1, a Bíblia diz, já de cara, que Ezequias tinha adoecido de uma doença mortal. Ele sabia disso. Ele sabia. Quando Deus fala assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele poderia pensar: até aí tudo bem, eu já sei que a doença é mortal mesmo. Vamos lá, vamos supor, adoeceu, descobriu um câncer em fase terminal, é morte.
Só que Deus, ele não vai, quando ele dá essa palavra, ele não quer tratar especificamente, e a gente precisa entender isso, irmãos, que Deus, às vezes, ele não quer tratar pontualmente sobre aquilo que a gente está vivendo, não. Aquilo ali está servindo para Deus tratar outras coisas. Às vezes eu passo uma luta, sei lá, vou usar aqui, vou conjecturar, uma luta que é o que mais acontece, né? Uma luta financeira. Ai, Deus está querendo tratar comigo na área da finança. Não, Deus está querendo tratar às vezes do orgulho, Deus está querendo tratar de outras coisas. Porque a vida inteira eu tive, agora eu não tenho, e eu não, é inadmissível. Uma vez eu vivi isso, deixa eu contar para os irmãos aqui. É uma coisa rápida. Desde muito novo, eu trabalhei, muito cedo. E com 16 anos eu entrei numa multinacional. E vivi uma vida muito tranquila, solteiro, não tinha nem com o que gastar. Eu tinha tudo um salário muito bom, ticket de alimentação, refeição, sobrava. Então eu saía com todo mundo, com os colegas, pagava para todo mundo da igreja, vamos para todo mundo comer pizza e tal. E eu vivia assim, casei, continuava nessa empresa, e eu não conseguia admitir assim, que quando eu falasse para alguém assim, pô, vamos comer um cachorro quente ali, alguém dissesse para mim assim, pô, não posso hoje. Era inadmissível para mim. Não entendi aquilo. Isso é pouco caso. Não é possível. Até que um dia, Deus foi e falou assim, então eu vou tratar de uma coisinha com você. E aí Deus permitiu que eu passasse algumas situações difíceis, já alguns anos depois, fora dessa empresa, que eu comecei a entender quando minha irmã e meu cunhado, quando pessoas da família eram convidadas e não podiam ir, porque eu comecei a viver a mesma coisa. Então o que Deus estava tratando comigo era só de finança? Não, era de, às vezes, uma má compreensão da vida, do que acontece com o outro, para eu passar a olhar o outro com empatia. Você está entendendo? Deus nunca vai usar apenas o seu problema que você está vivendo para tratar com você. Ele quer usar desse problema para tratar outras áreas. A partir dali, eu comecei a olhar o outro como a vida é. E a gente vai amadurecendo. E Deus vai fazendo isso para que eu e você possa amadurecer. Deus estava tratando com ele algo mais. Aí no versículo, eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta. No versículo 2 e no versículo 3... olha o que ele vai dizer. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Ou seja, com verdade diante de ti, né? E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Pronto, irmãos. Aqui, na minha opinião, o objetivo do Senhor começava a ser alcançado. Ele começa a fazer aqui, Ezequias, aquilo que eu e você geralmente esquecemos quando a gente não está na prova. Ele começou a orar. Quando está tudo bem, a gente não ora. Está tudo bem, está tudo de vento em pouco, então está tudo certo. Vamos embora, vamos caminhando. Só que quando a coisa aperta, a gente logo vai lembrar de quem? Daquele que pode resolver. Alguns demoram muito tempo para pensar, para lembrar. Só lembra quando já está na forca. Mas, importante é que lembre dele. E a palavra fala que ele começa a orar, né? E ele relembra, eu acho interessante porque ele relembra o que ele fazia para Deus. Você já percebeu aqui? Senhor, lembra-te de quem eu era, de como eu te servi com o coração puro, de como isso, e ele começa a falar. Aqui não tem orgulho da parte dele, ele está colocando diante de Deus assim, Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, me permita viver isso mais. Talvez eu tenha até me esquecido durante um tempo dessa vida de envolvimento contigo, com tanta coisa, com o reino de Deus, e eu te amava, eu te louvava, hoje eu não te louvo como deveria, hoje eu não faço mais o que eu fazia. Talvez ele está vivendo esse momento aqui, e ele está orando e colocando para Deus, como ele era usado por Deus, com o coração perfeito, fazia o que era reto. Talvez ele já tivesse, e aí eu não vou nem dizer talvez, talvez, porque eu não estou dentro da mente dele, mas você vai ver comigo, no decorrer dessa palavra, que talvez ele tenha esquecido de algumas promessas que Deus fez. E ele está caminhando, Ângelo, com Deus, tipo meio que empurrando com a barriga. Está indo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas existem promessas que foram dadas a ele. Promessas que no mundo espiritual, e a igreja precisa entender isso, que existe um plano espiritual,
existe o que chamamos de plano profético de Deus, tá certo? Até que ele volte, existe um plano profético para a humanidade. E você tem que entender que nesse tempo de Deus, abriu-se uma lacuna que você veio. E esse tempo aqui passa por você. E existem promessas que precisam se cumprir na sua vida para que o plano de Deus, que é maior, ele seja concluído. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Entendendo isso que eu estou falando? Amém? A gente só entra aqui por um espaço de tempo. Mas isso aqui faz parte do plano que é geral. E muitas vezes existem planos que a gente sabe que Deus tem, que passa por nós, e a gente vai deixando isso de lado. E sabe por que às vezes a gente deixa de lado, irmãos? Porque às vezes a gente fica meio enjoado da igreja. É verdade, irmãos. Você começa a viver tanta coisa, às vezes dentro da igreja. Isso aqui é uma vacina para todo mundo que está aqui, novo na fé, para quem está aqui voltando, retornando. Isso aqui é fato que talvez o que tenha te tirado seja isso. Às vezes o fato de convivermos na igreja, às vezes gera um problema comum, vai enjoando a gente, e a gente se afasta como se Deus tivesse culpa. E Deus não tem culpa de nada disso. Quem tem culpa são os homens, somos nós, que somos falhos. E que se nós não estivéssemos aqui, a igreja seria perfeita. Mas porque estamos, e glória a Deus que estamos, é como uma arca, né? Que fedia com tudo que tinha de mais sujo dos animais, mas era o único lugar de salvação que tinha. A igreja é isso. A igreja tem um monte de gente ruim, mas que o sangue vem nos lava e faz a gente um pouquinho melhor. Amém? Nos faz aceitos por Deus pelo sangue, não por nós. Porque o Leandro é falho, o Ângelo é falho, o outro é falho, a outra é falha, é normal. Mas às vezes isso vai nos tirando da presença de Deus, vai nos acomodando. Eu não quero me envolver muito, não quero estar muito lá dentro. É sempre assim que funciona. O diabo é expert nesses pensamentos. Eu não quero me envolver. E aí vai levando você a levar uma vida de qualquer maneira. E Deus precisava, como Deus quer fazer com cada um de nós, todo dia, irmãos, comigo, principalmente, com você. Deus, ele quer trazer, ele queria trazer Ezequias de volta. Você quer ver por que eu estou falando de promessas? Ezequias, você lê o texto, você vai descobrir. E eu queria que você guardasse isso no teu coração, irmão. As palavras são muito importantes para a gente guardar, porque uma hora ela serve para nós. Talvez não sirva agora, mas vai te servir depois. Por exemplo, ele não tinha filho. Ezequias não tinha filho. Ele vive esse momento de uma enfermidade mortal, que Deus diz para ele: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. E ele não tinha filho. Só tem um detalhe: ele é descendente de Davi, ele tinha que dar continuidade a uma promessa. Uma profecia que passava por ele naquele tempo: não faltaria sucessor no trono de Davi. Olha o nível da gravidade do que está acontecendo com ele. Ele ia morrer, Ângelo, sem dar continuidade, ele ia parar a promessa. Mas como assim? Deus ia falhar? Óbvio que não, irmãos. O que Deus está fazendo é colocando ele na parede, literalmente, para falar: volta, porque eu tenho um plano maior do que você, e não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha palavra. Então não adianta fugir, não adianta fazer nada. Ele vai pegar e vai trazer de volta. Você está entendendo? Silêncio pai no local. Amém, irmãos? Amém. Deus vai trazer de volta. Amém. E aí, a gente vê que isso ia gerar algo muito difícil. Porque quem ia reinar no lugar dele? Quem iria assumir o trono de Davi? Claro que Deus não ia falhar com sua promessa. Mas Deus, ele vai ter que chamar ele para trazer a realidade da vida para ele. Então, depois que Ezequias, ele ora, e a palavra vai dizer que ele chora muitíssimo. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, talvez não para chorar literalmente, né? Talvez a gente não chore aqui com lágrimas, mas quem sabe se na sua mente, no seu coração, você hoje não é impactado pelo Senhor diante de Deus, para expor a sua vida para Ele, para lembrar do tempo que você trabalhou, do tempo que você fazia, do tempo que você era, o que hoje você não é mais.
E aí a gente tem que assumir, às vezes, essa realidade, abrir a nossa boca, e eu estou falando para ninguém expor a vida para ninguém, mas diante de Deus, e colocar, né, e pedir a direção dele, definição dele para a sua vida, para o que você precisa fazer, colocando ele de novo no lugar que é dele, de conduzir a tua história. Não sair levando a tua vida de qualquer maneira, do jeito que você acha que está certo, porque quem tem que conduzir é Ele. Porque o desejo de Deus, e nessa manhã Deus nos trouxe aqui para isso, é para dizer que nós precisamos dar fruto. Manassés, que vai nascer depois de Ezequias, foi fruto. Que não teria acontecido se Deus não tivesse trazido Ezequias para uma conversa mais séria e dizendo: põe em ordem a tua casa porque você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer. E aí ele acorda, né? Ele precisava dar fruto. Se preparem. Deus ele vai e já pode estar desarrumando um pouco a nossa vida, para a gente ter que colocar em ordem, para que a gente possa dar fruto. Sabe por quê? Um filho precisa nascer. Algo precisa sair de você para Deus, para dar continuidade àquilo que Ele plantou dentro de você. Existe um plano, irmãos. Eu tenho certeza aqui, quase que absoluta, que cada um de nós um dia recebeu uma promessa de Deus. Deus falando: eu vou fazer isso com você, eu vou te usar naquilo. Tem com certeza. E se você recebeu, entenda uma coisa: você pode até esquecer, mas Deus não esquece. Você quer ver um exemplo rápido? Zacarias, pai de João Batista. Zacarias está lá numa turma, já estava velho, arrumaram o jeito lá, botaram ele na turma do sacerdócio. Ele tinha que ir lá para fazer o período dele de sacerdócio. Ele vai. Quando ele chega lá, vem o anjo Gabriel e fala: ó, você vai ser pai, Isabel, com a mulher, vai ser mãe de um menino. O nome dele se chamará João, e tal, e fala. O que aquele homem faz? Não acredita. Ele vai dizer por quê? Porque ele já tinha passado muito tempo que ele tinha recebido aquela promessa. Tinha passado muito tempo. A gente é assim, irmãos. A Bíblia fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Está lá em Provérbios. Quando a gente espera muito tempo alguma coisa, a gente já desanima. Ele não lembrava com: agora que eu estou velho, a minha mulher estéril, não vai acontecer. Mas Deus não esqueceu. Aí Deus falou: então você vai ficar mudo. Você não crê, nem falar para ela você vai, tem que escrever. E falar você não vai mais, você não creu. E aí lá o filho nasce. Por quê? Porque um filho precisa nascer. Porque um fruto precisa vir à tona, vir para fora. Você precisa fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém, irmãos? Amém. Então, quem sabe não existe algo ainda na sua vida que tem que acontecer e que você talvez esteja travando por algum motivo. Talvez a gente esteja mais preocupado com o dia a dia, com as coisas dessa vida, do que com aquilo que Deus falou que ia fazer através de nós. Né? Então Ele vai mexer com você. Versículo 4 e 5. A gente vê que valeu a pena ele orar e ele chorar diante do Senhor. Por quê? Porque Deus agora vai responder para ele. Ele fala: veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai dizer Ezequias, assim do Senhor, o Deus de Davi teu pai. Olha como é que ele lembra do trono de novo. O Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui é acrescentando a Ezequias não mais um tempo controlado pelo homem. Quem pega esse tempo agora, ele tira do tempo dele, ele falou assim: isso aqui é o meu tempo, Ezequias, eu vou tirar 15 anos do meu tempo e vou colocar na sua vida. Sabe por que tem que ser tempo de Deus? Porque a gente já perdeu muito tempo. E no nosso tempo cronológico, assim, a gente sempre é tarde, não dá mais, estou velho. Aí Deus fala assim: então eu vou colocar do meu tempo. Porque no tempo dele, é algo que mais ou menos um dia eu conto, aconteceu comigo. Deus vai, faz um rebuliço e ele acelera o processo. Porque o tempo é dele. Ele veio dar 15 anos. Deus nessa manhã está acrescentando anos de vida espiritual para cada um de nós.
Esse é o desejo. Se a gente toma posse ou não, é um problema nosso, é outra história, mas que Deus está acrescentando, Ele está acrescentando. Não é mais um tempo controlado pelo relógio de Acais. E eu acho isso interessante, irmão, que o sinal que Ele deu para Ezequias foi para mostrar que Ele era o Senhor do tempo. Ele vai dizer para aquele homem que estava já prestes a morrer, que vai acrescentar a ele 15 anos. E aí ele vai dar um sinal e vai falar: eu vou fazer retroceder o relógio de Acais. Ou seja, é o que Deus disse para ele, está tentando dizer para a gente hoje. Ezequias, ou Elizabeth, ou Leandro, ou Ângelo, ou Nildo, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: quem controla, vocês precisam entender isso, quem controla o tempo sou eu, não são vocês aí embaixo. Sou eu que faço. É eu que controlo, eu que sei o tempo de tudo. Eu que sei tudo que vai acontecer, na hora que vai acontecer, e só acontece porque eu permito, sou eu. Deus está querendo tirar nossa mente de nós, do humano, do natural, da nossa matemática, do nosso tempo, do relógio, e colocar a nossa mente no tempo dele. O nosso tempo para Deus, irmãos, não importa. Você sabia disso? É por isso que para ele, Abraão está velho, estéril, Sara também, Isabel, Zacarias, ele não está nem aí para a gente, para o nosso tempo. O que rege a nossa vida é o tempo dele. E a gente não entende. E a gente continua tentando trafegar no nosso tempo aqui nessa terra. E a gente precisa entender que existe o tempo de Deus. Quando que você vai sair do teu tempo? Quantos anos você vai passar andando no seu relógio? Não deu para entender até agora que às vezes as coisas não andam, não evoluem por causa disso? Será que não dá para entender até agora que as coisas paralisaram em um determinado momento da nossa vida e que não andaram mais? É porque Deus quer acrescentar 15 anos. E aqui eu não falo de número. O tempo dele na nossa vida. E aí no versículo 7 e 8, irmãos, Deus falou algo interessante comigo aqui, que eu vou compartilhar com você, para você tentar entender alguma coisa que está acontecendo com você. Quando ele fala de retroceder 10 anos, não sei se você já pegou, se não pegou, pega agora. Ele fala que retrocedeu 10 graus, na verdade, no relógio de Acais. Deus, Ele quer que a gente entenda que a gente não pode continuar para sempre controlando a nossa vida. Irmãos, por que é tão difícil a gente entregar a nossa vida para Ele? Entregar na mão dele e falar assim: ó, dirige aí para mim, Senhor. Controla aí para mim. A gente está apanhando o tempo inteiro, está tentando controlar e dá errado, dá com a cara na parede, mas não abre a cabeça. A gente quer controlar. A gente quer continuar com o controle na mão. E ele, o que está pedindo aqui, quando ele fala que vai retroceder o relógio de Acais, o meu tempo, é que ele vai incluir na nossa vida, na minha vida e na sua vida, o tempo dele. E aí, a gente caminha de acordo com o nosso próprio planejamento no relógio de Acais. A gente se acha responsável por tudo que acontece, por tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim. Como se a gente não entendesse que é Ele que permite todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Né? Paulo fala que tudo que ele faz por causa da graça. Até o fato de ele trabalhar mais do que os outros apóstolos, ele fala: não eu, mas a graça. Então é tudo pela graça. Mas a gente está achando que é a gente. A gente está andando bobinho, enganado, o Duarte. Achando que é a gente que faz. Não tem nada a ver, não é você não. É Ele que te dá fôlego de vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que te faz caminhar, Ele que abre porta, Ele que fecha a porta, Ele que faz tudo. Então, ou a gente cai na real, ou a gente vai ficar tentando se enganar a vida inteira, né? Então a gente não é responsável por tudo. Esquecemos, irmãos, que o mundo espiritual é que rege o natural. Você sabia disso? Parece que é o natural que rege, não é não. É o mundo espiritual que rege o natural, meu querido e minha querida irmã. Não adianta a gente tentar se enganar, não. Que a gente vai tentar resolver as coisas da nossa maneira, né? E a gente esquece o plano que Deus tem para nós. Então não esqueça disso. Você precisa dar fruto, o filho precisa nascer, existe um plano profético que você está incluindo nele. Agora, aí Deus vem e fala assim, ó:
vou desarrumar, você vai morrer, você vai, né, tua vida está acabando, e eu vou retroceder aqui para te dar mais anos de vida, eu vou te dar um sinal, que eu vou retroceder o relógio. E Deus faz assim porque fez comigo, né? E cada um vai lembrar da sua história aí. Quando Deus fala que vai retroceder o nosso tempo, uma parte eu já falei, né, da minha história, trabalhando. Agora eu vou falar da parte de igreja. Cresci numa igreja enorme, talvez a maior igreja do Brasil em número de membros. Pouco conhecida no nome, mas o número de membros e congregações era gigantesco. E lá dentro também Deus me usava. Eu fui obreiro muito cedo, né? Cuidava de pessoas muito cedo. Com 18 anos de idade eu cuidava de um grupo de 50 pessoas, maior do que essa igreja. E a gente cuidava, a gente fazia, e era todas as funções. Eu só acho que só não fui líder de mulheres. O resto da igreja eu fiz tudo. Casal, tesouraria, jovens, passei por tudo. Varões, homens, tudo. Só que chega um tempo que talvez eu estivesse igual a Ezequias. Estou bem, eu sou reto, faço as coisas certinhas diante de Deus, não estou vivendo uma vida de qualquer maneira, de pecado, estou aqui trabalhando, aqui ó, tranquilo. Só que você esquece das promessas. E o tempo passou, e eu tinha uma promessa desde cedo, que Deus me daria um ministério. Mas desde muito novo, 8 anos de idade, 9 anos. Eu sempre usava pessoas, sempre Deus me falou. E eu meio que, estou aqui trabalhando, está tudo bem, mas eu vou fugir dessa história, esse negócio de ministério, coisa mais puxada. E a gente vai levando a vida ali, certinho diante de Deus, mas não se doa como deveria doar totalmente. Aí, sabe o que Deus faz? Deus pega a gente, como fez comigo, leva para um outro lugar, uma igreja pequenininha assim, igual essa, com poucos membros, e aí tu senta lá no meio da igreja, porque lá nem diaconato não tem nada, igreja pequena. Deus te leva para lá, aí fica lá. Às vezes quando o pastor vem, Deus falou comigo que você pregar, aí você vai lá e prega, aí você vai e volta, senta de novo. Daqui a pouco você vai lá e, trabalha um pouquinho com o casal, e você sempre, até que Deus ele fala assim, vou pegar o meu tempo, o tempo meu, Kairos, e eu vou introduzir no teu Cronos. Vou falar, agora eu vou acelerar para você. E aí Deus vem, no dia 31 de dezembro, às 11h45 da noite, e diz para o pastor da igreja, tem que ser hoje. Você precisa ordenar o meu filho ao ministério da palavra. E Deus já tinha prometido isso, que ia fazer. E tinha prometido naquele ano, me colocou na parede, eu chorava. Eu falei, Jesus amado, é isso mesmo? Usando gente na rua para falar, você é pastor? Não, esse ano. Eu falei, amém. Passava outro na rua, você é pastor? Não. Mas Deus mostrou, é esse ano. E a gente no nosso salão lá, e Deus usava uma pessoa passando do nada, Deus mandou dizer, eu falei, cara, não é possível. 31 de dezembro, 11h45 da noite, eu tremia. Quando ele falou, Deus falou comigo o que tem que fazer hoje. Cara, eu falei, meu Deus do céu, eu tremi uma vez, eu falei, é comigo, era eu mesmo. E era eu, e ele ordenou ao ministério pastoral, fui lá com a minha família na frente e tal. A partir dali, Deus falou assim, agora tu vai viver o tempo meu, que agora é diferente. Então, às vezes Deus vai te levar, vai te tirar de uma empresa grande para te levar para uma pequena, vai te tirar de uma igreja grande para te levar para uma pequena. Deus vai te tirar da sua soberba e vai fazer você caminhar no mundo real, para você entender como é que funciona, para saber lidar com as pessoas. Deus ele vai fazer isso com você, meu irmão, porque Ele precisa que você dê fruto. Amém. Você está entendendo? Talvez isso te ajude a entender algum momento que você esteja passando. Não é à toa, não é por acaso. Deus é que faz essas coisas. Deus ele que coloca o tempo dele, o Kairos, dentro do nosso tempo. Ele vai retroceder o teu relógio. O relógio de Acais, guarda isso, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. 15 anos aqui é o tempo de Deus sendo colocado na vida dele. É Deus que vai controlar, né, a nossa vida. 40 anos eu sirvo a Deus. Se eu contar para vocês a quantidade de vezes que Deus teve que pegar o relógio de Acais e falar assim, de novo, Leandro, voltar. Eu falei, meu Deus, aí entra de novo no tempo dele. Porque tem que entrar no tempo
porque senão a gente não vai caminhar, a gente vai ficar patinando. Tá certo? Então, por quê? Porque a gente precisa dar fruto. E a gente já está caminhando no final, sei que você está cansado. Mas eu garanto para você que se você guardar essa palavra no teu coração, você vai passar menos problemas difíceis do que eu, que há 40 anos sirvo a Deus, passei. Amém. Tá? Então, guardem isso no coração de vocês. Versículo 10 até o versículo 12. Ezequias ele vai dar valor, né, aos seus dias. Porque ele agora recebe de Deus um novo tempo. Então ele vai falar: eu disse, na tranquilidade dos meus anos, ir-me-ei às portas da sepultura. Ele está assim, cara, meu Deus, está acabando o meu tempo. Deus falou que eu vou morrer. Porque até então, ele está vivendo ali momentos que antecedem a sua morte, né? Então ele começa a fazer o que Davi nos ensinou no Salmo 90. Os irmãos sabem o que Moisés ensinou no Salmo 90, no versículo 12? Então, assim, ensina-me a contar os meus dias, né? Os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Sabe o que é isso? Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu entenda que essa contagem é feita no teu tempo e não no meu. Amém. Que eu preciso andar no teu e não no meu. Amém. Que eu preciso andar no Kairos e não no Cronos. Versículo 17. Isso aqui é uma pérola para você guardar e você usar nos momentos difíceis. São coisas que eu e você falamos com Deus, e Iraci no louvor aqui citou isso, esses questionamentos. Eu acho lindo quando Deus entrelaça o louvor com a palavra. Só bobo, só gente desatenta que não vai guardar o que Deus está falando aqui nessa manhã. Porque desde o louvor até agora Deus está falando a mesma coisa. Então, eu fico um pouco às vezes apreensivo quando a gente vê pessoas voando assim, né, no momento que a gente está ministrando, porque, cara, isso aqui pode ser um divisor de águas na nossa vida, né? Então, quais são os questionamentos? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, mas eu sou tão bonzinho, sou tão retinho, eu faço as coisas tão certinhas, por que eu estou passando por isso na minha vida? Por que está acontecendo isso agora? Por que eu vejo gente que não te serve, não acontece, mas eu... Né? A gente está sempre com esse questionamento. São coisas de criança na fé, mas às vezes a gente está aí com anos e anos e a gente está fazendo esse questionamento. Então o versículo 17, para nós, é uma pérola e é uma resposta, né, para nós. Olha o que o texto vai dizer. Eis que para a minha paz, isso aqui é Ezequias, caiu a ficha para ele. Ele entrou no templo de Deus e falou: eis que para a minha paz, Iraci falou disso aqui, que tem um propósito. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Irmãos, ele entra no tempo de Deus e ele vai entender: foi para minha amargura, foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Olha o que o tempo de Deus faz na vida do ser humano. Quando você entende que você está caminhando e Ele está direcionando a tua vida. Eu não tenho mais tempo para falar: eu fui traído, eu fui abandonado, falaram mal de mim para o irmão, deram confiança para falar mal, não tem mais tempo para isso. Aleluia. Eu sei de tudo, mas sabe o que eu faço? Senhor, muito obrigado, porque tão amorosamente me amou. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque eu sei, eu tenho certeza que foi para minha paz que o Senhor permitiu que eu vivesse essa amargura. E porque eu sei que o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor colocou meus pecados para trás das minhas costas, para trás das tuas costas. Quem fez isso, irmãos? Está aqui o símbolo disso. Aleluia. Quem colocou o pecado carregou sobre si os meus pecados. Jesus. Aleluia. Quem carregou os pecados sobre ele? Jesus de Nazaré carregou meus pecados. Ele está entendendo o seguinte: entrei no teu tempo, nada para mim importa mais, eu sei que eu passei isso para que eu tivesse paz, e tenho a certeza absoluta, Senhor, que os meus pecados estão nas tuas costas, foi o Senhor que levou. Obrigada, Jesus. Passou, irmãos. Isso aqui é uma pérola para você, guarde isso. Amém. Guarde essa palavra no teu coração. Ezequias entendeu o motivo pelo qual Deus permitiu que isso viesse sobre ele. Amém? Vamos ficar de pé?
Louvor vem aqui para frente.